É tudo muito explícito, mas eles não gostam. O pessoal da exploração sexual e prostituição quer ter um status de pessoa, apresentação pública. Eles mesclam entre a realidade deles, de fato, de cafetão e prostituta, e a aparição deles em público, mídia, política, artística, religiosa. Aí eles ficam mesclando, né? Aí boa parte da vida deles é na prostituição e cafetinagem. Quando eles ganham muito dinheiro e têm condições de favorecer um empreitamento público, né, de mídia, de televisão, de política, aí eles omitem a condição de cafetão e prostituta. Eles fazem a defesa nos bastidores, sem que as pessoas saibam. Criam as leis, a gente nem está sabendo dessas leis aí que não podia chamar transexual de homem. Essas leis não têm uma divulgação, não. Alguma coisa foi divulgada nas igrejas, porque os pastores tomaram conhecimento e começou a falar para algumas pessoas da igreja que estavam vindo leis terríveis, que obrigaria eles a terem que casar, casais transexuais, essas aberrações. Mas essas leis surgem quase que na surdina. A gente não toma. É um gueto, está sendo construído aos poucos. Aos poucos eles estão tirando as pessoas tradicionais de todas as posições, até conjugais. Aos poucos eles estão tirando o poder aquisitivo e alguns eles estão matando, sequestrando, porque tem interesse científico na pessoa e sequestra. Normalmente é ligado a sexo, aparência física, intelecto. Isso tudo desperta interesse dos laboratórios clandestinos. Vem de um monte de gente aqui no Brasil para laboratório clandestino. Quando você vê muita multiplicação de uma mesma aparência, o interesse é do laboratório clandestino. Porque se começar a desaparecer pessoas, muitas pessoas desaparecidas, aparências únicas, capacidades únicas, então vai se entender que é um interesse científico. Quando banaliza a pessoa, em todo lugar você encontra aquela aparência de todos os níveis, né? Desde todo lugar você encontra aquela aparência, aquela forma de falar. Aí a qualidade da pessoa só é sabida da própria pessoa, logicamente, né? E dos familiares próximos e do laboratório clandestino. Então ela não vai desaparecer como uma pessoa de grande interesse científico. Ao contrário disso, quando o laboratório compra uma pessoa, imediatamente o explorador sexual começa, junto com as prostitutas, uma sistematização de calúnias onde a pessoa não tem qualidade nenhuma, pode aparecer dela. Nada, nenhuma qualidade, nada. Que alguma pessoa fala, poxa, ela é muito calma, ela é muito tranquila, ela é muito da paz, que pessoa educada, inteligente, nada, nem isso. Mesmo porque eles já estudam a minha calma e a calma de minha mãe também, que era demais. A mamãe era calma demais. Eu fico aborrecida, muita coisa. Mas é quase imperceptível. Mas eu fico aborrecida. Quem percebia era Lucas. Muda o tom de voz, lógico, tô aborrecida, muda o tom. Mas quem não conhece nem pensa que a gente está aborrecida. Que tanta meiguice, minha mãe era muito meiga, mas muito meiga. Eu não sei se eu sou tão meiga quanto a mamãe, mas a mamãe era muito meiga. E aí não percebe que a gente está chateada, mas estou muito chateada, muito aborrecida mesmo. Muito aborrecida. E parece que isso também era de interesse dos laboratórios, que eles fazem calmante, eles queriam dizer, porque eu sou tão calma, tão mansa, né? Que eu tomava remédio de tranquilizante, nunca fiz uso disso. Depois, para ocultar minhas qualidades de interesse científico.
Todas as minhas qualidades são qualidades de interesse científico, por isso as calúnias. Se o laboratório quer estudar a minha calma, eu não posso ser reconhecida como uma pessoa extremamente calma, porque o laboratório vai sequestrar, vai favorecer o sequestro e o delegado vai identificar que pessoas com um perfil muito calmo, muito tranquilo estão desaparecendo. Tem alguma razão nisso aí. Tem alguma razão. Pessoas muito potentes sexuais, tanto homens como mulheres, desaparecem aqui no Brasil. Aí, quando a gente tem uma potência sexual, uma atração afetiva, sexual, imediatamente eles já nos caluniam de lésbica para tirar o nosso aspecto de interesse do laboratório científico. Porque isso também é estudado. O Brasil é muito perigoso. Ele não é lugar para diversão. Não é. Ele é muito perigoso. E ele tem muita armação contra estrangeiro aqui. Todo lugar é aparelhado para receber estrangeiro, né? Para favorecer a prostituta deles. Eu nunca conheci um estrangeiro. Eu só converso com um estrangeiro, agora que abriu as lives, que aí eu tive acesso a vários estrangeiros, mas nunca tive, não. Nunca tive acesso a estrangeiro nenhum. Nem quando veio aqui no Brasil. Que eu fui evangelizar para ele não comprar prostituta no Brasil, que ele podia pegar AIDS. Eu dei na mão dele, lá no Copacabana. Mas a cafetinagem e a prostituição ficou toda em polvoroço na cidade, toda alvoroçada, se comunicando. Para saber onde eu estava, prostituta e porta de loja, vigia, polícia. Pois você não deve comprar prostituta brasileira de jeito nenhum. Você que é estrangeiro, não faça isso. Porque elas são envolvidas em crimes gravíssimos aqui. Gravíssimos. Assassinato de policial e sequestro de pessoas. Você deve evitar ao máximo. Não deve confiar, não. E outra coisa, eles têm os sêmen de todos os homens. Porque as prostitutas tiram o sêmen. Acaba com a vida sentimental de uma pessoa, né? Às vezes a moça se casa, aí aparece filho. E o homem fala que não teve nada, que isso foi uma coisa rápida, sem nenhum valor. Porque para o homem é assim, né? Nós mulheres não entendemos dessa forma, mas o homem tem uma necessidade fisiológica. Ele raciocina assim, mas Deus não concorda com isso, não. É pecado, é fornicação. Mas tem uma justificativa, né? Não justifica, mas é justificável. Aí o homem teve, né? Um relacionamento sem nenhum interesse, mas ele tem a pessoa que ele gosta, acaba com a relação, porque a mulher, normalmente eu tenho consciência de todas essas armações, mas a maioria das mulheres não tem, né? Briga mesmo, briga com o homem, briga feio, separa. Muitas moças aqui, se casaram da família tradicional, se casaram virgem. A maioria das mulheres aqui no Brasil, todas se casavam virgens, virgem. Minha mãe se casou virgem, minha avó casou virgem, minha bisavó. Uma mulher que não fosse virgem no Brasil não casava. E não podia nem entrar de branco na igreja. As atrizes da Globo prostituta começaram a quebrar esse paradigma. Elas, como é tudo piranha, começaram a entrar de branco na igreja. Outras nações também, né? Mas aqui no Brasil era rígido. Moça que não fosse virgem não casava. Nenhum homem casava. Aqui no Brasil não. E separada também. Divorciada. Mas era tudo entre as famílias. Cafetão nunca se metia, não. Nem cafetão, nem prostituta. Eles viveram sempre à parte. Eles não entravam na casa da gente. Eles não conversavam com os nossos filhos. Faz muito tempo, não. Em 80 que a coisa começou a modificar aos poucos com a Rede Globo. Mas a Rede Globo que provoca essas mudanças.
mudanças que favorecem a prostituição e prejudicam as famílias, né? Porque tudo bem, quer dar uma relativar, né, essas situações muito tensas, né, do tradicionalismo, mas não é essa a ideia. A ideia é fazer a mulher e o homem tradicional perderem força social e dar força social para prostituta e cafetão. A ideia é essa, e é o que eles vêm fazendo. Não é uma flexibilização de costumes. Simplesmente, poxa, se você vai trocar um homem tradicional por um cafetão, vai flexibilizar tudo. Ele não tem freio, o cafetão não tem limite moral, nada, ético. Prostituta não tem limite moral, ético. Entendeu? Então não está havendo uma flexibilização. Não é essa a situação. Porque isso a gente já promovia. Minha bisavó usava umas 10 saias. A minha avó considerou que uma das calçolas que ela usava era desnecessário. E ela resolveu tirar ela do conjunto de roupas dela, que era meia calça, nágua, primeira saia, segunda saia, calçola, entendeu? Tinha várias vestes. A vovó que costurava, ela achou por bem tirar uma peça. E ela tirou. Minha bisavó continuou. Ela tirou uma peça. Quando a minha mãe veio para o Rio de Janeiro, minha mãe só usava 4 peças de roupa. Ela só usava meia, calça, calcinha, anágua e saia. 4 peças. E sutiã. 5 peças. E a blusa, obviamente, 6. Diminuiu bastante, né? Diminuiu bastante. E eu usei anágua e saia. E meia calça. Você usava muito meia calça. Meia calça, anágua, meia calça cor da pele, anágua e a saia. E o sutiã e a blusa. Já diminuiu também bastante. A gente mesmo promove o desenvolvimento, a modernização, entende? Mas só nós conseguimos fazer isso, né? E manter aquilo que você nota que é uma pessoa decente. Certo? A gente promove tudo muito bem feito. Quem estraga tudo são esses exploradores sexuais, prostitutas, que eles ridicularizam a sociedade, né? Ridicularizam com a pessoa deles. Então, não sou adepta de nenhum comportamento de prostituta. Isso aqui nunca no Brasil foi parâmetro para ninguém, essa gente. Eles não entravam na nossa casa, não tinha amizade, repito, certo? Eles nunca foram parâmetro para ninguém. Mas é que a Rede Globo começou a dar um potencial financeiro, artístico para eles e apresentar eles como pessoas tradicionais, certo? Mas a gente notava que tinha um comportamento estranho, a música era um pouco esquisita, capciosa. Nada muito explícito, mas tinha uma capciosidade, uma coisinha ali, outra aqui, assim, e aí ficou. Depois, quando eles introduziram esses baianos na música, que já tinha Caetano Veloso era degradante, era homossexual, mas aquela coisa mesmo, bem homossexual mesmo. Aí ele não tinha muita força, não. Caetano Veloso, como eu acho que é baiano, né? Ele não tinha muita força não para impor a promiscuidade. Tentou de todo jeito, não conseguiu. Nem ele nem Gilberto Gil conseguiram. Mas parece que eles deram condições para os baianos. E aí começaram os baianos a entrarem, e só com duplicidade. Só canta com duplicidade. As coisas deles é tudo com duplicidade para sexo. Tudo conotação sexual. E coisa infantil. Meia retardada, sabe? Mas com malícia. Parece que é uma coisa inocente. Tá falando de carrapeta, tá falando de abrir a rodinha. Aí as pessoas já ficam maliciando. Abrir a rodinha, não sei se a Sarah Jane era a intenção. Mas as pessoas não entenderam muito na época que ela surgiu. Abre a rodinha, meu amor, abre a rodinha. É a rodinha de ciranda, né? De cirandinha, né? Que a gente cantava muito ainda, né? Ninava os filhos de ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar.
Entendeu? Então ela começou a cantar isso, as pessoas ficaram em dúvida se ela estava falando disso aí ou se era alguma coisa imoral, né? Mas ninguém, a maioria, ninguém nem cogitou Sarah Jane nesse aspecto. Mas de Sarah Jane pra cá a coisa descambou e é só coisa pesada. E as danças deles também são horríveis. Aí com a introdução desses baianos que a coisa desandou mesmo. Aí o Brasil ficou parecendo um lugar de prostituta mesmo, uma Sodoma. Uma Sodoma, que a Bahia ficava lá isolada, né? Ninguém nem falava tanto de ir pra Bahia, assim. Aí mudou o negócio de carnaval. Carnaval só era no Rio, né? Aí, Recife. Aí começou o negócio de baiano, aí descambou. Aí é Sodoma pura. Aí a gente ficou com esse aspecto de lugar de prostituta mesmo. Mas nunca foi, não. E a gente muito moralista. É porque a Globo não fez o cartaz das mulheres tradicionais na época. Não fez, e imediatamente a isso ela já implantou as prostitutas. Pronto, elas dominaram a situação. Mas o Brasil não era assim. Eu sou dessa família. De repente a gente começou vendo as prostitutas tendo acesso, e na mídia só prostituta, há umas falas estranhas, dando conselho para as mulheres, programa de auditório, Gugu. O Jean-Claude Van Damme, quando veio o Jean-Claude Van Damme, quando foi no Gugu, eu assisti com meu pai. A gente gostava dele, gosto dele. Até entrei na live dele um dia. Eu falei, pô, a gente ficou com vergonha em casa. Eu e meu pai, todos nós, ficamos com vergonha de ver a cena que vimos. Lastimável, com Gretchen. Só pouca vergonha, só indecência, incentivando. O Gugu parecia um cafetão oferecendo as prostitutas para ele. Num palco de dia. Esfregando no pênis deles o ânus, a Gretchen. Coisa deplorável. Eu senti vergonha quando eu vi. Fiquei lastimável, coisa horrível. Aí o Brasil descambou assim. Aí dá a impressão que o Brasil sempre foi assim. Não, nunca foi. E quem mandava éramos nós. E a gente não deixava a prostituta se criar. Não deixava a prostituta se criar porque a gente sabia a desgraça que ela ia fazer na sociedade. E fez, está fazendo.